Pronto. Ah, peraí. Ô, gente, eu vou apagar, senão eu não apareço na lousa, tá? Ó, quer ver? Ó? Olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu dou uma sumida na minha cabeça. Cabelo. Então eu vou deixar assim, tá? Beleza? Ô, gente, é o seguinte. A gente na semana passada nós terminamos a parte de cinética, com a parte de velocidade de reações, uso de catalisador, fizemos exercícios. A gente está quase terminando a parte de físico-química. Dentro da físico-química, existem basicamente mais três assuntos para serem tratados. Esse próximo assunto aqui que a gente vai tratar, ele vai terminar na parte de pilhas e eletrólises. Então a gente começa agora um bloco da físico-química chamado eletroquímica. Dentro desse bloco, que a gente chama de eletroquímica, o que que a gente vai estudar de maneira assim, tópico a tópico? A gente começa na aula de hoje, que é a primeira aula introdutória, falando de o que que é NOx, número de oxidação, como que eu calculo esse número de oxidação, de que forma a gente vai entender aquelas regrinhas. E se der tempo, a gente já entra nos conceitos de oxidação e redução, tá? Segunda parte, aí a gente entra nas reações de óxido-redução. Como que eu faço o balanceamento, o que que é um agente oxidante, o que que é um agente redutor, quais são as características químicas que um agente redutor e um agente oxidante precisa ter, que é uma coisa que às vezes os exercícios perguntam. E aí vem a terceira parte, que é dividida em duas partes. Terceira parte A, pilhas. Terceira parte B, eletrólises. Então é um assunto bem extenso. Tudo bem? Na outra frente, a gente continua com os compostos inorgânicos. A gente já está estudando a parte de sais, óxidos. A hora que a gente terminar toda essa parte de óxidos de reações inorgânicas, a gente entra na orgânica. E aí vamos assim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o assunto. A gente vai começar então, pessoal, falando sobre isso aqui. Geralmente, se você já estudou esse assunto, você deve associar número de oxidação a um monte de regrinhas. E de fato, a gente vai estabelecer uma série de regrinhas para poder tornar isso aqui rápido. Só que a gente precisa primeiro entender para que serve NOx. Qual é o objetivo de eu estudar NOx? O NOx é uma ferramenta que a gente cria para poder entender um tipo de reação. Então vamos escrever aqui, ó, NOx, ele é utilizado na análise de reações de óxido-redução. De óxido-redução. E aí vamos tentar lembrar algumas coisas, embora a gente não tenha visto, vocês devem ter um conhecimento prévio. O que que caracteriza uma reação de diferencia uma reação de óxido-redução para uma que não é de óxido-redução? Eu vou dar um exemplo de uma reação que não é óxido-redução. Uma reação de produção de um sal, uma neutralização. Ela não é uma óxido-redução. O que que uma óxido-redução tem que uma óxido-redução, que uma não óxido-redução não tem? Tenta pensar num exemplo de alguma reação que você conheça de óxido-redução. Não? Tá, eu vou pensar num para vocês, então. Vocês já ouviram falar de uma reação chamada respiração celular? Já ouviram? A respiração celular é uma oxirredução. Sabe quando você transforma glicose, não você, né, as células, elas vão transformar glicose em gás carbônico, que é o que a gente chama de respiração. Isso é uma oxidação. Toda vez que a célula queima alguma coisa, queima glicose, né, ela está, na verdade, oxidando a glicose. Ah, mas como que você sabe isso? Porque eu sei calcular o NOx. O que que você aprende na biologia? Glicose dá CO2, não é? Glicose dá CO2. Ah, e energia, nananã. Se você calcular o NOx do carbono na glicose e calcular o NOx do carbono no CO2, você vai perceber que eles são diferentes. E é isso que caracteriza uma oxidação. Tá, professor, mas o que diabo acontece numa oxidação que é tão importante? Numa oxidorredução, é uma reação
na qual há, e aí vem a expressão mágica da coisa. E é por isso que o Enem gosta desse assunto. Transferência de elétrons. Ô, gente, presta bem atenção agora que eu vou falar um negócio. Para você entender direitinho pilha, eletrólise, acredita em mim, é importante fazer pontes com a física. Não à toa, daqui uma, duas aulas aí, a gente já está começando a parte de eletricidade na outra frente. Então a ideia é que a gente estude eletricidade junto com a eletroquímica, para ir fazendo as pontes. Porque, vamos lá, qual a vantagem de você poder controlar uma reação de transferência de elétron? Se uma reação vai transferir elétron, eu posso aproveitar essa transferência de elétron para gerar corrente elétrica. E é aí que começa a ponte entre a eletricidade lá da física e as pilhas, os carros recarregáveis, tananã, tananã, tananã. Então, por que que é interessante estudar esse tipo de reação? Porque essa reação ela pode acontecer de duas maneiras. Uma reação redox, que é o que a gente costuma usar o termo, né? Óxido-redução, redox, pode ser espontânea. Olha a física de novo aqui. E não espontânea. Beleza, então existem reações nas quais as coisas trocam elétrons. Né? Quando a gente fala em transferir elétrons, significa uma espécie vai perder elétron, outra espécie vai ganhar. Vamos pegar o exemplo que eu estava falando agora há pouco da respiração celular. A gente aprende assim na biologia. Olha, a glicose reage com oxigênio, tá? Nesse processo, gente, quando vocês ouvem lá na biologia que a glicose vai reagir com oxigênio, o que vai acontecer lá é uma transferência de elétrons. A glicose vai, o carbono da glicose vai perder elétron para o oxigênio do O2. Ali está acontecendo uma transferência de elétron. Essa transferência de elétron, ela pode ser espontânea ou não. Qual é a grande diferença de um processo espontâneo ou não? Um processo que é espontâneo, ele gera energia. Eu posso aproveitar isso aqui como fonte de energia elétrica. Uma reação química que, ao invés de produzir calor, a gente não está falando que a reação libera calor. A gente está falando que ela vai liberar energia elétrica. E aí ela é espontânea. Tudo bem? Então aqui eu tenho isso, ó. Reação espontânea gera corrente elétrica. Então, qual é o princípio mais elementar que está por trás de uma pilha? A pilha é uma reação de óxido-redução, na qual ocorre de maneira espontânea. E pelo fato dela ocorrer de maneira espontânea, ocorre liberação de energia. Agora, nem por uma reação não ser espontânea ela é inútil, muito pelo contrário. Quando uma reação não é espontânea, ela tem um problema. Não é um problema. Ela consome energia. Ela consome corrente elétrica. Consome corrente elétrica. Aqui eu esqueci de colocar o elétrica, gente. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Tá bom? Que é o que a gente vai dividir em terceira parte A e B, né? Que é pilha e eletrólise. Existem coisas que a gente pode fazer que nos Quando eu falo a gente, eu estou falando da sociedade, tá? O mundo. Existem coisas que a sociedade gosta de fazer, processos químicos que são importantes, só que são processos que consomem energia. Vou citar o exemplo do mais famoso deles. A única maneira que a gente tem viável economicamente, industrialmente, tudamente, de produzir alumínio é por eletrólise. O alumínio ele não é encontrado na natureza na forma de alumínio.
Ele é encontrado na natureza na forma de um mineral chamado bauxita. Bauxita. Para você transformar bauxita em... Alô? Os caras estão me ouvindo, será? Bom, ninguém falou nada, né? Porque eu praticamente não estou me ouvindo. É só pela minha voz natural mesmo, assim. Então, tipo, a bauxita é uma pedra, gente, é uma pedra. Depois procura no Google, a bauxita. Como que eu vou transformar aquilo no alumínio, por exemplo, para fazer panela? Eu preciso de um processo que consome energia, tá? Então a gente vai falar basicamente sobre isso. Só que para entender tudo isso, eu preciso fazer uma coisa: aprender a calcular isso. O NOx, vocês vão ver que é um conceito bem estranho. Ele tem até uma parte do conceito que é até um pouco bizarra, mas ele é uma ferramenta para poder entender todo esse processo. Se você não sabe calcular NOx, você não entende o que é oxidação, o que é redução, o que é agente oxidante. Aí vira uma decoreba do caralho. Até o conceito de cátodo e ânodo, você vai entender de verdade se você souber calcular NOx, tá bom? Então, vamos começar falando do NOx. NOx, que é a abreviação para número de oxidação. Para a gente poder entender legal o NOx, eu vou colocar aqui três coisas. Vamos fazer assim, vai, tudo bem. Três coisas aqui. Primeiro, eu vou dar o exemplo, tá? Daí no final do exemplo a gente escreve uma definição para NOx, tá bom? Gente, olha para o cloro nas três situações. Aqui eu coloquei o NaCl, o HCl e o ClCl. Bom, vamos olhar primeiro para a natureza das ligações. Que tipo de ligação eu tenho aqui? Do sódio com o cloro? Iônica. Tá. Como funciona uma ligação iônica de maneira resumida? É uma transferência de elétron. Alguém deu elétron para alguém. Nesse caso, como que eu sei quem deu elétron e quem recebeu? Não, vamos devagar que antes, porque assim, para você saber o NOx, você precisa saber uma outra coisa antes. Gente, quem é o metal da história? É o sódio. O sódio é o metal. Ah, por que essa informação é importante? Porque se ele é um metal, ele é o doador de elétron. Qual é a coisa que metal mais gosta de fazer? Doar elétron. Se fala em eletronegatividade baixa, você pensa em metal. Você fala em energia de ionização baixa, você fala em metal. Você fala em afinidade eletrônica baixa, você fala em metal. Então eles são doadores. Por isso que se você lembrar das cargas dos metais, eles são todos positivos. Então, beleza. A carga do sódio aqui, ele é mais um. Isso significa que o sódio perdeu um elétron, né? Uma das formas da gente memorizar a carga é sempre associar o elemento à família, né? Isso funciona para a família 1A, 2A, enfim. O cloro é um elemento da 7A. Os elementos da 7A são ametais. De propriedade periódica, o que a metal tem de importante? Eles têm afinidade eletrônica alta. A metal gosta de receber elétron. A metal tem energia de ionização alta. O que isso quer dizer? A metal tem energia de ionização alta. Que a energia necessária para tirar o elétron dele é grande. Tudo bem? Tá, isso significa que ele é o ânion da história. Ele é o ânion. Por que a carga do cloro é menos um? Porque a carga do cloro, esse menos um, indica que o cloro, na ligação iônica, recebeu um elétron. Isso porque o sódio doou um elétron. Então, isso aqui é a carga dos caras, certo? Essa carga vai ser chamada de NOx. Ou seja, até aqui, eu enrolei e disse só o quê? Que NOx é carga. Ah, então eu posso dizer que NOx é uma carga? Pode. Pode. Só que tem uma questão aqui que é importante da gente frisar. Essa carga nem sempre é uma carga de verdade. Vou explicar melhor isso. Se você comparar o cloro aqui com o cloro aqui, você vai falar, ele está ligado com hidrogênio. Está ligado com hidrogênio. Nessa ligação com hidrogênio, qual que é a carga do cloro e a do hidrogênio?
Ah, se você já teve aula de ácido, você sabe. A carga do hidrogênio é mais um e a carga do cloro é menos um. Só que olha que coisa curiosa, gente. Quando você fala que a carga de um elemento é mais ou menos, isso a gente aprende no começo do cursinho. O que é um elemento que é positivo? Ah, é um elemento que perdeu elétron. É o cátion. O que é um elemento negativo? Ah, é o cara que ganhou elétron, é o ânion. Mas para pensar nessa incoerência. Por quê? Isso é cátion, isso é ânion, mas espera um pouco, essa ligação é covalente? Ela não é iônica? Se a ligação é covalente, como que você está falando para mim que o cara tem uma carga positiva? Porque até onde eu sei, ligação covalente indica compartilhar. Compartilhar é diferente de doar e receber. Então, tem uma questão, gente, que só quem estuda um pouquinho mais entende a diferença. Esse mais um é de verdade. Esse aqui não é. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de carga virtual. Isso aqui é uma carga, um NOx virtual. NOx virtual. Ah, professor, mas faz diferença de você entender o que é o NOx real e o que é o NOx virtual? Faz. A princípio, o que é mais importante do que isso é você aprender a calcular essa merda. Depois de um certo tempo, você vai calcular essa coisa, você não vai ficar se perguntando se ele é real ou virtual. Mas é importante que você entenda que, às vezes, essa carga é uma carga fictícia, tá? Aí você fala assim, Danilo, mas se essa carga é fictícia, qual é o critério que a gente vai usar para poder atribuir a carga? Eu sempre pensava assim, né? Quando eu vou calcular o NOx de uma ligação covalente, o que eu faço na minha cabeça? Eu penso assim, ó, esse cara está compartilhando elétron. Beleza. Se essa ligação fosse iônica, se ela fosse iônica, quem ganharia elétron de quem? Aí a resposta vem pela eletronegatividade. Você fala assim: ah, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, se a ligação fosse iônica, o cloro pegaria o elétron do hidrogênio. Então o cloro fica com a carga menos um, virtual, e o hidrogênio fica com a carga mais um, virtual. Tá? Então, a gente pode dizer assim: o que é o NOx? O NOx é uma carga real nas ligações iônicas e virtual, opa, nas ligações covalentes. Tá bom? Toda vez que você. A gente vai treinar isso aqui bastante no começo, tá, gente? Eu não vou entrar logo com as regras. Tem bastante coisa que eu gosto de fazer antes de entrar na regra. Eu gosto de preparar vocês de uma forma que quando a gente entra na regra, você já não precisa mais da regra. Então, paciência. O que eu quero dizer aqui? Toda vez que você perceber que existe uma ligação covalente, você sabe que os caras têm uma ligação covalente, e você precisa determinar a carga, o que você faz imediatamente? Você pensa assim: quem é o mais eletronegativo? Ah, é o fulano? É o fulano que puxa elétron. Então, uma dica para te ajudar, na hora que você for fazer os cálculos, é colocar assim, ó. Só para lembrar que, eventualmente, se isso aqui fosse uma ligação iônica, o cloro puxaria o elétron para si, tá bom? Agora, e aqui, ó? Peraí, que o pessoal de casa não tá vendo. E aqui? Pode a carga de um átomo ser zero? Olha, pode. Claro que pode. Claro que pode.
Esse caso aqui é um caso curioso, onde a carga do elemento vale zero. Por que que nesse caso a carga vale zero? Bom, a ligação é covalente, né? Só que essa ligação, vê se você vai lembrar disso. Só que essa ligação ela é uma ligação covalente apolar. Ao passo de que essa ligação é uma ligação covalente polar. Se essa ligação é apolar, significa que ninguém está puxando elétrons de ninguém. Não tem virtualmente um cara puxar o elétron do outro. Então, nesse caso, o NOx vale zero. Tudo bem? Beleza? Então, quando a ligação é iônica, o NOx é a própria carga do elemento. Se você souber a carga do elemento, você sabe o NOx dele e acabou. Quando o NOx for atribuído a ligações covalentes, você tem duas situações. Ligação covalente polar, olhou. Quem puxa elétron? Fulaninho. Ligação covalente apolar. Ninguém puxa. Beleza, zero. Tudo bem? Vamos pegar uns exemplos aqui para a gente. Vamos lá. Ô, gente, eu vou falando algumas regrinhas de NOx, provavelmente várias delas vocês vão lembrando. Tem uma regrinha que associa ao oxigênio, com bastante frequência, o NOx menos 2. Tanto é que é muito comum a gente olhar para uma molécula, ver o oxigênio e já achar que a carga dele é menos 2. E de fato, grande parte é. Dá uma olhada nessa molécula e explica para mim por que que o NOx do oxigênio é menos 2. Se você olhar aqui, o oxigênio ele não está recebendo elétron de ninguém. Ele está compartilhando. Ligação é covalente, aqui tem um parzinho de elétron, aqui tem outro parzinho de elétron. Só que se essas ligações fossem iônicas, quem ganharia os elétrons seria o oxigênio. O oxigênio puxaria elétron para cá, puxaria elétron para cá. Consequentemente, esse oxigênio teria NOx menos 2. Ele virtualmente ganharia 2 elétrons. Ele virtualmente, deixa eu colocar o número maior aqui, está muito pequeno. Menos 2. Ele virtualmente ganharia 2 elétrons. Agora, olhando para os hidrogênios do lado. Ah, os hidrogênios estão compartilhando elétron com oxigênio. Aqui, ó. Só que para cada hidrogênio é uma ligação que ele está virtualmente perdendo elétron. Virtualmente perdendo elétron. Então o NOx desse hidrogênio seria mais um. E o NOx desse hidrogênio, menos um. Opa, mais um também, desculpa. Mais um. Vocês já estão percebendo que várias regras vão aparecendo imediatamente quando você vai olhando para isso? Por exemplo, quase sempre o hidrogênio tem NOx, mais um. Outra regra que você aprende, dá para entender por quê. A soma dos NOx tem que dar zero. Tá? Essas coisas elas são naturais. Quando você vai olhando para as estruturas e vai fazendo os cálculos, essas coisas vão virando naturais. É óbvio que tem que ser zero. Tá? Mas nem sempre vai ser zero, né? Daqui a pouco a gente comenta. Olha isso aqui agora, ó. Vamos pegar uma outra. Esse é um dos ácidos que a gente aprende lá da inorgânica, né? Ácido cianídrico. Ânion dele, cianeto, que é CN, o ânion, CN, carga. Qual é a carga do cianeto? Menos um. Gente, é só tirar o hidrogênio. Lembra? Tira o hidrogênio, põe a carga menos um, acabou. Tá. Agora eu quero calcular o NOx dos elementos. Quero calcular o NOx do H, quero calcular o NOx do carbono e quero calcular o NOx do nitrogênio. Dica, dica. Quando você for calcular NOx usando esse tipo de estrutura, vai começando a olhar para o elemento mais eletronegativo. Localize o elemento mais eletronegativo da estrutura. Ah, é o nitrogênio, tá? Beleza. Olha que o nitrogênio ele está fazendo uma ligação tripla com o carbono. Então, o nitrogênio ele está compartilhando
três elétrons com três do carbono. Só que como a ligação é covalente e o nitrogênio é mais eletronegativo, então ele virtualmente ele puxa os elétrons para perto dele. Uma vez que ele puxa os elétrons para perto dele, ele passa a ter um NOx virtual menos 3. Menos 3. Como se ele estivesse ganhando 3 elétrons do carbono, tá? Aí eu posso olhar para o carbono ou posso olhar para o hidrogênio. Olhar para o hidrogênio torna a coisa muito mais fácil, né? Veja, o hidrogênio ele está ligado com o carbono. Só que na escala de eletronegatividade, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Oi, o som. Alô? Acabou? Alô? Alô? Os caras não estão me ouvindo lá, será? Deixa eu trocar essa bateria. Pra mim tá ok aqui, não sei. Eles falaram alguma coisa no grupo? Mandaram no grupo? E agora? Será que vai agora? Agora. Alô? É? Ah, então avisa ela que provavelmente é no dela. Ah, bom, de qualquer forma, eu troquei a bateria. Agora está mais fresquinha. Ah, então, voltando, pessoal. Peraí. Tudo bem o carbono, o nitrogênio menos 3, tranquilo? E o hidrogênio, então, depois daquilo que eu estava falando, fica mais um. Ô, gente, agora olha para cá que interessante. Se você aplicar aquela regrinha da soma da zero, você sabe descobrir o óxido do carbono tranquilamente aqui, não sabe? Mas eu queria fazer de um outro jeito. Vamos descobrir o carbono na raça. Como assim na raça? O que eu quero dizer? Vamos analisar as ligações do carbono e descobrir qual é o NOx dele pelas ligações. Ele está fazendo três com o nitrogênio. Nessas três, ele está virtualmente perdendo três elétrons. Só que na ligação com o carbono, com o hidrogênio, ele está ganhando um. Então o carbono está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está perdendo três e ganhando um. Então aí, na tua cabeça, você faz essa conta, ó. Perde três. Então ele ficaria mais três. Ganha um por conta dessa ligação. Então o NOx dele é o resultado dessa soma. Tudo bem? Ah, professor, mas não é mais fácil eu descobrir pela soma dando zero? É. Só que às vezes você precisa descobrir o NOx de um carbono específico dentro da molécula, de um nitrogênio específico. Então você não vai precisar calcular todos eles para poder chegar na conclusão daquele ali. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver, ó? Vou pegar aqui. Ó, esse aqui é outro ácido, tá, gurizada? Vamos supor que eu queira calcular o NOx só do carbono. Só do carbono. Não quero calcular os outros. Então você não vai ficar fazendo tudo e depois fazer a soma zero. Você tá com a estrutura na sua frente, então o que que você faz? Você vai olhar só para o átomo que você quer. Então você vai fazer a seguinte conta aqui, ó, carbono. Ele está fazendo quatro ligações. As quatro ligações são feitas com oxigênios. E os oxigênios são mais eletronegativos que os carbonos, certo? Então aqui ele está perdendo um para o O, perdendo outro, terceiro e quarto. Ele perdeu quatro elétrons virtuais, mais quatro. Tudo bem? Ah, professor, mas e se a molécula vier assim, ó? Aí entra a regra. Aquelas regras que vocês aprendem na escola, o que a gente ensina no cursinho, pessoal,
elas são úteis para você calcular NOx nesse tipo de forma. Nesse tipo de forma. O que que a gente vai tentar desenvolver aqui? A gente vai calcular o NOx assim, mas também vai calcular assim. Por quê? Porque se você souber assim, na orgânica você decola. Você vai entender o que que é uma ozonólise, uma oxidação da caceta do caramba, uma redução. Cara, para a orgânica é fundamental que a gente saiba calcular NOx pela estrutura. Se o cara me der aquilo ali, assim, você vai para hidrogênio mais um, oxigênio menos dois, e aí zera, tá? Beleza? Vamos continuar. Olha para essa aqui agora, ó. Ó, eu queria que vocês tentassem descobrir os NOx dos carbonos. Dos carbonos. Pensa aí. Aí. Aumentei um pouco a temperatura, tá? Tava 19, gente, pelo amor de Deus. E aí, vocês conseguiram chegar no cálculo? Quanto que é o NOx desse carbono aqui, ó? Menos 3, tá bom? Vê se você entendeu o que é menos 3. Se não entendeu, reage, ok? Tá. Tá, peraí, vamos lá. Por que menos 3? Ó, aqui, para quem não entendeu uma coisa, deixa, porque eu acho que pode ser que alguém não entendeu, essa ligação aqui, eu nem vou olhar para ela, ó. Para eu saber se o carbono está puxando elétron ou está despuxando elétron, essa ligação você não olha porque ela é apolar. Não tem quem puxe elétron. Então eu vou olhar só para essas três aqui, ó. Aqui eu tenho CH, 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 que é aquele famoso grupo metil, né? Da orgânica. Aqui é o menos 3, ó. Carboninho menos 3. Agora olha que interessante. E aí você vai entender a diferença, de verdade, de calcular NOx pela estrutura ou pela fórmula. Olha o que acontece. Se você pegar esse aqui, ó, esse carbono, ele já está com NOx diferente. Ele não é o mesmo NOx do carbono que está na ponta da cadeia. Aqui você tem, ó, o carbono ele está ligado com o carbono, então aqui eu vou desconsiderar a primeira ligação. Ele está puxando dois elétrons dos Hs, tipo menos dois, então, mas está perdendo um pro O. Está perdendo um pro O. Então ele ganha dois e perde um. Se ele ganha dois e perde um, ele está com um saldo de menos um. Lembrando, né, que quando eu falo em ganha e perde, eu estou falando do quê? Elétron. Então, quanto mais elétrons ele ganha, mais negativo ele fica, tá? Gente, o que que acontece? Quando você pega uma molécula orgânica como essa, bem simplesinha, isso aqui é o álcool, né? O etanol. Você percebe uma particularidade no NOx da orgânica. Na orgânica, o que mais tem é carbono das moléculas. E as moléculas são realmente. As menorzinhas têm pelo menos uns dois, três carbonos. Então é muito comum acontecer que no esqueleto da molécula, quando eu falo esqueleto, estou me referindo aos carbonos. Os carbonos, você calcula o NOx de um carbono, aquele é menos 3, o outro é mais um. Agora, quando você vai fazer com a regrinha, isso não aparece. Por isso que é perigoso você aprender a calcular NOx só com a formulinha. Porque para as questões mais tranquilas, isso aqui funciona bem. Só que olha o que vai acontecer aqui, gente. Para quem lembra da regrinha, tá? Quanto vale o NOx do oxigênio aqui? Ah, menos 2. Menos 2.
Os hidrogênios, cada um vale mais um. Só que são 6 hidrogênios. Então eu já vou colocar direto aqui, mais 6. Se a soma vai dar zero, cada carbono aqui tem que ter quinox. Menos 2, não é? Menos 2 e menos 2. Para dar zero, porque aqui vai dar mais 4 para zerar. Menos... Aí você olha na molécula e diz assim, qual é o carbono que tem NOx menos 2? Entenderam qual é o problema? Ah, professor, mas então o que que eu calculei aqui? O que você calculou aqui foi uma média. Tira a média aqui, ó. Menos 3 com menos um dá menos 4. Dividido por 2, menos 2. O que que é uma o que seria, qual que seria a interpretação para isso, né? Quimicamente falando? Nenhuma. Na verdade, assim, você poderia dizer assim: se os dois carbonos tivessem o mesmo NOx, cada um seria menos 2, tá? Professor, então eu tenho que aprender a fazer dos dois jeitos. Tem. Quando eu vou usar esse jeito, quando você vai usar esse? Ao longo do tempo eu vou mostrando para vocês. Mas já de antemão, você vai usar isso aqui na orgânica. Porque esse problema do mesmo elemento aparecer com vários NOx é um problema do carbono. Então, quando a gente for estudar a orgânica, a gente vai olhar para os NOx dessa forma aqui. Vamos destrinchar a molécula, ver qual carbono tem maior NOx, qual carbono tem menor, tá? Beleza? Ahn, tá, ok. Agora que a gente observou tudo isso, vamos agora para as regras gerais. Isso dentro do item 1 ainda, tá? A gente está falando de NOx. Vamos para as regras gerais. Qual é o objetivo dessas regras, pessoal? É tornar o negócio mecânico, tá? Você bater o olho na molécula e calcular os NOx, principalmente usando essa metodologia aqui, ó. Nas formulinhas moleculares, mano, é muito bom você saber isso aqui. Então vamos lá. A primeira regra. Vamos começar com aquela regra que é a mais simples de toda. A gente tem uma regra que diz assim: em substâncias simples, o que que é uma substância simples, pessoal? Cuidado para não confundir com substância pura. É outra coisa. Substância pura é diferente de substância simples. Substâncias simples são aquelas formadas por átomos iguais. O2, O3, N2, Cl2, H2. Boa parte delas são moléculas bem pequenininhas, né? Tá? Nessas substâncias simples, vamos pegar aqui um exemplo, vai? Aqui. Aqui eu tenho uma ligação covalente. Nessa ligação covalente não existe diferença de eletronegatividade. Então o NOx dos elementos vale zero. Simples. Ah, mas você está fazendo por hidrogênio, para qualquer substância simples, gente, porque vamos pensar um pouco. O que que caracteriza uma substância simples? Todas as ligações são feitas com átomos iguais, não é? Se todas as ligações são feitas com átomos iguais, não tem nem como você pensar em quem puxa elétron, quem perde elétron. Tudo bem? Então veja que essa regra, ela é muito lógica. Vamos escrever ela aqui, ó. Em substâncias simples, o NOx dos elementos, o NOx dos átomos vale zero. Não importa, pessoal, se a ligação é covalente ou metálica, tá? Por exemplo, como que eu represento a ligação metálica? Ferro. Ferro. Quando eu represento uma substância metálica, cuidado, a gente não representa vários átomos ligados. Por quê? Porque essa ligação é do tipo metálica. E na ligação metálica, os elementos eles formam um cristal. Então, quando você representa isso aqui, para quem estuda química, o que que ele vai entender automaticamente? Não é que o átomo de ferro está sozinho. Por exemplo, eu vejo muito aluno escrever assim: qual que é a regra da substância com NOx zero? Ele fala assim:
Quando tá sozinho, NOx zero. Isso não existe quando tá sozinho, NOx zero. Ninguém fica sozinho, a não ser gás nobre. Esse hidrogênio tá sozinho? Não. Ele tá na forma de substância simples, tá? Aqui é a mesma coisa. Quando eu olho para isso, eu penso ferro ligado com ferro, ligado com ferro, ligado com ferro, ligado com vários ferros, formando um cristal. Então, NOx zero, tá? É isso, basicamente. A segunda regra. Segunda regra. Existem duas regras, pessoal, que são criadas. Alô, 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 oi. Exclusivamente para o hidrogênio e para o oxigênio. Por quê? Porque eles são elementos que aparecem pra cacete. E também tem uma outra coisa. Existem alguns elementos cujo NOx varia. Acabamos de citar aqui o exemplo do carbono, ó. Então, o oxigênio e o hidrogênio, eles têm alguns NOx que são bem comuns, mas eles têm algumas variaçõezinhas, tá? Então, vamos primeiro para a regra do hidrogênio. Regra do hidrogênio. Gente, vamos pensar um pouquinho para ver como as coisas vão saindo diretamente. O hidrogênio é um átomo que nem família tem, coitado. Ele é colocado lá no cantinho da tabela, ele tem um elétron só. Então, teoricamente, se eu fosse colocar o hidrogênio em alguma família, pensando na camada de valência, em que família eu deveria colocar o hidrogênio? Não há, porque ele tem um elétron na camada de valência. Só que não se coloca o hidrogênio na família 1A, por quê? Porque ele não tem comportamento de metal. Ele não é sólido, ele não conduz eletricidade. Então, ele é um elemento estranho. Tá. Vamos pensar com que tipo de elemento o hidrogênio pode se ligar. Primeiro, ele pode se ligar com ele mesmo? Pode. Se ele se ligar com ele mesmo, NOx, zero. Então, primeira possibilidade para o hidrogênio. H2, NOx, igual a zero. Já foi discutido no parágrafo anterior. Será que o hidrogênio pode se ligar a um metal? O que vocês acham? Bom, se eu escrevi pode, né? Pensa numa, pensa como seria uma ligação entre sódio e hidrogênio. Então tá lá o sódio, tá lá o hidrogênio. Os dois vão se aproximar. O que vocês acham que vai rolar ali? Vocês conhecem o sódio? Hã? Vocês conhecem o sódio, né? Vocês sabem o que ele gosta de fazer. O que ele adora fazer? Doar elétron. Será que o hidrogênio aceitaria um elétron do sódio? Que vantagem o hidrogênio levaria ao aceitar um elétron do sódio? Ele fica com um S2. Quem é um S2? Hélio. Ele ficou feliz, não ficou? Então, pera um pouquinho. O sódio poderia doar um elétron para o hidrogênio. Se o sódio doar um elétron para o hidrogênio, ele fica com que carga? Menos um. Será que essa carga é real ou virtual? Virtual? Por quê? Ué, mas não é com sódio? Sódio não dá de verdade? Então é real. Ô, gente, presta atenção no que eu estou fazendo aqui. Eu estou mostrando para vocês que o hidrogênio ele pode sim fazer ligação iônica. Ele pode receber elétron de metais. Exemplo de substâncias assim: NaH, KH, CaH2. Isso é uma categoria de substâncias que a gente nem estuda muito na química de maneira assim mais aprofundada, porque elas são substâncias muito reativas, têm uso muito restrito. Mas elas são substâncias iônicas, onde o hidrogênio é o ânion da porra. Para isso acontecer, ele precisa estar ligado com metal. Observa que, quando ele se liga com o sódio, a proporção é 1 para 1. Quando ele se liga com o cálcio, a proporção é 1 para 2. Em todas essas situações, qual que é o NOx do hidrogênio? Menos um. Menos um. Então,
NOx menos um. Então veja, quando ele está ligado, olha como é óbvio isso. Só que a gente precisa prestar atenção nesse viés. Quando ele está ligado com ele mesmo, ele não ganha nem perde elétron. NOx, zero. Quando ele está ligado com doador de elétron, quem que é doador de elétron? Metal. O NOx dele é menos um. Então veja, ele pode se ligar com ele mesmo, NOx zero, pode se ligar com quem dá elétron para ele. Aí ele fica com NOx menos um, que são os metais. E se o hidrogênio se ligar a um ametal? Eu convido vocês a voltar para cá um pouquinho, ó. Aqui ele tá ligado com ametal, não tá, ó? Mais um. Aqui ele tá ligado com ametal, ó. Mais um. Aqui ele tá ligado com ametal, ó. Mais um. Vocês perceberam que ele quase sempre fica com NOx mais um? Na verdade, eu posso dizer que toda vez que ele tiver ligado com a metal, ele vai ser mais um. Por quê? Porque qualquer metal é mais eletronegativo que ele. Pega a fila de eletronegatividade, gente. Quem é o último da fila? O hospital, o hidrogênio. Então, tipo assim, qualquer elemento que compartilhar elétron com o H vai puxar elétron dele. O carbono puxa elétron dele. O enxofre puxa elétron dele. Então, assim, se você olhar o hidrogênio ligado com A metal, o NOx dele é mais um, tá? Então eu tenho exatamente as três possibilidades. Ou NOx zero, ou NOx mais um, ou NOx menos um. Claro que das três possibilidades, a que a gente mais encontra é essa daqui, ó, do mais um, tá? Então agora, fica atento, por quê? Reconhecer metal ligado com hidrogênio, aí é aquele caso já diferente, tá? Ok? Vamos destacar qual é a mais famosa? Essa daqui, ó. Essa é a mais famosa, que a gente usa mais. Se você olhar na louça, inclusive, a gente colocou várias moléculas com hidrogênio, tá quase sempre ligado com a metal ali, ó, tá vendo? Bom, agora que a gente falou da regra do hidrogênio, vamos falar da regra do O, do oxigênio. Ó, a gente vai fazer exatamente como nós fizemos com o hidrogênio, nós vamos fazer com o oxigênio. Só que agora eu vou exigir um pouquinho mais de vocês, vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu vou escrever aqui a fila de eletronegatividade. Ó, eu coloquei os metais ali porque a gente vai precisar deles, tá? Aqui, ó. Então, eu coloquei lá, fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital e os metais ali no fundo. Localiza para mim o oxigênio aqui. Então, vamos lá. Oxigênio. Observa uma coisa aqui, pessoal. Tirando o flúor, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica inteira. Isso sugere para a gente que, na esmagadora maioria das vezes, o NOx do oxigênio tende a ser negativo. Tá ligado com nitrogênio? Quem puxa elétron? O O. Tá ligado com o cloro? Quem puxa elétron? O O. O oxigênio é um excelente puxador de elétrons. Eventualmente, ele pode estar ligado com o flúor. Aí é uma situação bem específica. Então, a gente vai colocar para o oxigênio algumas situações. NOx zero, NOx mais 2, NOx menos um e NOx menos 2.
A gente vai discutir essas situações. Dessas situações aqui, se você olhar para a fila de eletronegatividade, você vai perceber que a mais comum é essa daqui, ó. -2. Por quê? Porque o oxigênio é eletronegativo, ele puxa elétron da galera inteira. Por exemplo, quando o oxigênio estiver ligado com metal, pensa em alguma substância aí famosa que tenha oxigênio ligado a metal. Hã? Cal, CaO. Que mais? Oxigênio com metal. O minério de ferro lá. Hematita, Fe2O3. Quando o oxigênio está ligado a metal, ele é sempre -2, por quê? Porque ele está fazendo ligação iônica. Ele está fazendo ligação iônica. Quando que o NOx do oxigênio é zero? Ele mesmo. Então, vamos escrever algumas coisas aqui, vai. NOx zero, substância simples. Aqui eu vou colocar no plural, né, pessoal, porque ele tem dois. O oxigênio e o ozônio, né? O2, O3. Tá bem? Quando que o NOx dele é +2, que é um caso, um mísero caso, quando ele está ligado com dois flúors. É até estranho que a gente escreve o flúor depois do oxigênio, assim, tá vendo? Aqui o oxigênio é +2. Se a gente pensar na estrutura dessa molécula, seria isso aqui, ó. Eu nem sei como é que chama essa molécula, para ser bem honesto, tá? Não sei se é difluoreto de oxigênio, eu acredito que seja alguma coisa desse tipo, tá? Isso aqui é um caso só, eu tô citando mais porque, sei lá. Agora, aqui a gente precisa ter atenção, pessoal. Por quê? Dentro do universo da oxidorredução, que é o que a gente está estudando aqui, aparecem algumas substâncias onde o oxigênio tem NOx -1. Esse grupo de substâncias, ele é importante que a gente estude com calma, que são os peróxidos. Os peróxidos, tá? A gente não vai aprofundar mais em falar de superóxidos, a gente vai parar no peróxido que é o suficiente. Só quero que vocês lembrem o seguinte: o prefixo per está associado a um excesso de oxigênios na estrutura. Lembra do ácido perclórico? Esse prefixo per a gente já usou lá na estrutura de ácidos, justamente para ácidos que tinham oxigênios a mais. Então, um peróxido é uma substância parecida com um óxido, tá? A gente tem, por exemplo, a estrutura mais famosa é essa daqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de grupo peróxido. Tipo, sabe quando a gente fala na orgânica assim? Ah, grupo hidroxila, grupo amino. Existe um grupo na inorgânica, que pode ser usado na orgânica também, chamado peróxido. São dois oxigênios ligados, só que ao invés de eles fazerem dupla para virar O2, eles fazem simples. Consequentemente, eles precisam fazer uma outra ligação para estabilizar. Eles continuam sendo bivalentes, mas eles precisam de uma outra ligação para estabilizar. Essa ligação aqui, ela geralmente vem com o elemento da família 1A, 2A ou hidrogênio. Aqui o X, ó. Esse X é igual a 1A, 2A ou hidrogênio, que é o mais famoso, né? O peróxido de hidrogênio, tá? Por que que essas substâncias são importantes? Eu vou explicar uma partezinha mais superficial, depois a parte mais profunda vem lá na frente. Se eu estou falando de oxidação e redução, nós estamos falando de transferência de elétrons. Nem toda substância gosta de fazer isso. Nem toda substância gosta de perder elétron, nem toda substância gosta de ganhar elétron. Não é assim que é, beleza. Existem algumas substâncias, como os peróxidos, que têm uma facilidade enorme para perder ou para ganhar elétrons. Então, por exemplo, quando você precisa de um ladrão de elétrons, você pode usar o peróxido. Ele vai atuar como ladrão de elétrons. Quando você precisa de um fornecedor de elétrons, você põe o peróxido, ele vai fornecer elétron. Ou, em outras palavras, ele pode oxidar ou reduzir. E aí, por causa disso, ele costuma aparecer bastante aqui, tá? Então, depois a gente fala mais sobre ele.
Agora, se o oxigênio não for uma substância simples, não tiver ligado com flúor, ou não estiver dentro de um peróxido, aí o NOx dele é -2. Para qualquer outra situação. Qualquer situação. Qualquer outra substância. Nos ácidos, nas bases, nos compostos orgânicos, independente da função, nos sais, tudo -2, tá? Beleza? Hum. Próxima. Ah, tá. Agora a próxima que é a mais legalzinha. O oxigênio e o hidrogênio são elementos que têm pequenas variações de NOx. Então a gente consegue montar uma regrinha para eles. Só que tem elementos que têm NOx sempre igual. E isso é fácil de você explicar. Por que que um elemento teria sempre o mesmo NOx? Um elemento tem um NOx fixo, gente, quando ele só sabe fazer uma coisa. Tipo assim, sódio. Não tem outra situação em que o sódio não doe elétron, a não ser quando ele está ligado com ele mesmo. Então, existe aqui alguns elementos que vale a pena você memorizar de fato o NOx. Ó, fulano é sempre mais tal. Vocês vão perceber que os caras são sempre cátions, né? Então vamos para a regra 4. A regra 4 é os elementos de NOx fixo. Regra 4. Regra do NOx fixo. É... Bom, vamos separar por carga, vai. Elementos que têm carga +1. Aqui, gente, tem uma coisa, só para não deixar passar. A gente está falando de elementos que têm NOx fixo. Esse NOx ele vai ser o NOx do elemento desde que ele não esteja na forma de substância simples. Porque se ele estiver na forma de substância simples, aí ele passa a ter o NOx zero, tá bom? Então vamos lá. Elementos com carga +1. Eu vou citar aqui família 1A, tá? Com alguns elementos destacados, né, da família 1A, eu destacaria o lítio, o sódio e o potássio, tá? A prata também é um elemento que vale a pena você memorizar, que tem carga +1, embora não esteja na família 1A, tá? Carga +2. Os da família 2A, então aqui a gente pode destacar da família 2A, quem é famoso? O magnésio, o cálcio e o bário. São os que mais aparecem. Também vou colocar aqui o zinco, que não é da família 2A, mas tem NOx 2, tá bom? NOx 3, alumínio, alumínio, tá bom? Aí, de novo, se você lembrar um pouco de alguma aula, a gente já passou essa tabela umas 2 vezes, tá? Na verdade, eu já passei ela 2 vezes. A primeira vez que eu passei essa tabela foi na aula de ligação iônica. A segunda vez que eu passei essa tabela foi na aula de base. E agora eu estou passando ela de novo. É exatamente a mesma tabela. Aí, nessa tabela, a gente falava de NOx duplo. NOx duplo. Cuidado com o NOx duplo. Para o cobre, 1,2. Para o ferro, 2,3. Quando a gente estuda pilha, é muito comum aparecer, por exemplo, as pilhas de chumbo, as baterias de chumbo. Então, lembrar que o chumbo, pessoal, ele tem NOx 2 ou 4. Inclusive, tem uma pilha que a gente faz exercícios em sala. É uma pilha legal porque ela funciona assim. É chumbo no cátodo e chumbo no ânodo. Só que são dois processos diferentes, tá? Um vai de 0 para 2, o outro vai de 2 para 4, não lembro exatamente. Então aqui eu tenho o chumbo também. Aí você tem o estanho, tem o ouro, tá? Mas eu vou só citar esses daqui. Ahn, Tem tabela de ânion?
Eu não gosto muito de fazer tabela de ânion, porque ela tá cheia de pormenores, mas vamos lá. Existem alguns elementos que vão aparecer com NOx negativo. Aí você começa a pensar assim, né? Vamos tentar usar raciocínio aqui. Que tipo de elementos a gente espera que tenham NOx negativo? Bom, família 7A, oxigênio, apesar do que o oxigênio já falou aqui, né? Entende? Ó, aqui, quando eu falo de NOx positivo, eu estou falando de metal essencialmente. São os doadores de elétrons. Quando eu vou falar de NOx negativo, obviamente eu vou falar de não metais. Só que toma cuidado aqui, tá? Por quê? Os não metais podem fazer ligação covalente também. Eles podem fazer iônica e covalente. Por que que eu estou falando isso? Porque eu fico muito preocupado quando o aluno vem e fala assim, professor, eu já sei que tem NOx menos um, o cloro. Cuidado. O cloro ele pode ter NOx menos um se ele estiver garantidamente fazendo ligação iônica. Então, aqui eu vou colocar assim, ó. Família 7A, ao realizar iônica. Não vai olhar para qualquer porcaria que tem cloro e falar que o cloro é menos um. Se o cloro é menos um, você tem que garantir que ele está fazendo ligação iônica. Ele até pode ser menos um fazendo covalente, mas não é regra, tá? Daqui a pouco a gente mostra uns exemplos. Aí a mesma coisa eu posso falar aqui para menos 2. Na família menos 2, eu vou destacar só dois, tá? O oxigênio e o enxofre, que são os que merecem destaque. Oxigênio e enxofre. Ao realizar iônica. Professor, e se estiver fazendo covalente? Aí você tem que analisar, tá? Eu vou mostrar exemplos para vocês perceberem isso. Hum, Fazer alguns aqui para vocês, tá? Exemplos. Cuidado. Não, vamos fazer isso um por um. Como chama esse ácido aqui, ó? Isso, é o perclórico. Quem é o mãe? Vocês lembram do mãe? O mãe é o ClO3. É o clórico. Aí, se você tirar um oxigênio, fica ClO2, cloroso. Se você tira três oxigênios, fica hipocloroso. Se você põe um oxigênio, fica perclórico. Tá? Essa daqui é aquela regrinha que a gente viu de nomenclatura de ácido. Qual é o NOx do cloro aqui? Haha. Ó, que pedreira essa aqui. Eu quero o NOx do cloro. O que que a gente tem que fazer? Olhar para o cloro e perceber que a ligação é covalente. Se a ligação é covalente, você tem que ir uma por uma, vendo de quem o cloro puxa, de quem ele não puxa. Ah, professor, mas ele está ligado com oxigênio. Está rodeado de oxigênio. Sim. Então taca pau, vamos lá. Aqui ele está perdendo quantos elétrons virtualmente para o oxigênio? Aqui, ó, um só. Então, um só. Tá. E aqui, dois. Por que dois? Porque isso aqui é uma ligação dativa. Na ligação coordenada, não é o cloro que está emprestando para o oxigênio apenas? Então, quando você tiver que analisar ligações dativas, o que que você faz? Imagina que são dois elétrons. Então, o cloro, ele compartilha dois aqui, ele compartilha mais dois aqui, compartilha mais dois aqui e um aqui. Em todos os compartilhamentos, ele está menos eletronegativo, não é?
Então, virtualmente, o oxigênio estaria puxando 2, 4, 6, 7 elétrons. Olha o NOx dessa coisinha. Isso é um NOx bem positivo para um cloro, hein? Como que eu explico esse NOx positivo para um cloro? Está rodeado de oxigênio. Quanto mais oxigenada é uma molécula, maior é o NOx do elemento central. Tudo bem? Ó, quanto mais oxigenada é uma molécula, essa associação ela é tão legal da gente fazer, que a química criou um verbo com a palavra oxigênio, oxidar. A reação com o oxigênio ela vai envolver necessariamente aumento de NOx. Basta você pegar, por exemplo, e comparar o perclórico com um primo dele. Pega esse aqui, ó. Esse aqui é o hipocloroso. É o outro extremo da série. É o outro extremo da série. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Quando você pega o NOx do cloro aqui, pessoal, olha a diferença. Ele continua sendo positivo, só que agora ele está com um valor menor. Aí você entende, quando você olha para isso aqui, você entende por que que a química associa perder elétron com a palavra oxidar. Então, tipo assim, quanto mais oxigênio estiver na molécula, mais positiva vai ser a carga dela. Tudo bem? Beleza? Hum. E aí você pega o cloro, que não tem nada a ver com isso. Cloro que não tem nada a ver com isso é boa. Esse aqui, ó. Qual é o NOx desse cloro? Esse é -1. Gente, analisa a diferença, que você entende de uma vez por todas essa merda. Não fica um monte de regra. Qual a diferença? O tipo de ligação. Na verdade, não é bem o tipo de ligação, é quem está ligado com ele. Se quem está ligado com o cloro é mais eletronegativo que o cloro, mais um. Se quem está ligado com o cloro é menos eletronegativo que o cloro, menos um. Tá? Então, essa coisa de falar que elemento da 7A é -1, isso é uma armadilha. Ele é -1 em situações específicas, ok? Tá? Um outro exemplo que a gente pode citar, para vocês perceberem como isso funciona não só para o cloro, né? Bom, se isso aqui funciona para o cloro, vai funcionar para o bromo, para o iodo da 7A. Só tem um cara que não segue essa porra da 7A. Esse aqui não, gente. Esse aqui só tem dois NOx na vida. Ou é zero, quando ele está ligado com ele mesmo, ou, ou, ou -1. Qualquer elemento que tiver ligado com o flúor, pessoal, ele vai ser mais eletronegativo. Então, a gente pode colocar assim, ó, um adendo aqui embaixo, exceto o flúor, tá? Que é sempre -1. Ah, não, nem precisa colocar isso aqui. Eu só quero colocar o seguinte, uma observação aqui embaixo. O flúor nunca terá NOx positivo. NOx positivo, tá? Tanto é que ele nem forma esse tipo de ácido aqui, ó. Você não tem ácido nem dá para nem sei como é que falaria isso. Perclórico perfluórico. Não tem. Não tem ácido fluórico, não tem ácido fluoroso, não tem ácido hipofluoroso, porque literalmente o flúor se recusa a ter NOx positivo.
Ele não tem como você ter esse tipo de coisa na natureza. É, quer ver um outro caso que eu estava falando para vocês? Pega isso aqui, quer ver, ó? Peraí. Aqui eu coloquei um exemplo da 7A, né? Para vocês perceberem. Eu vou colocar agora um da 6A. Opa. Ó. Algumas bem famosas, tá? H2S, que é um ácido que a gente viu lá na lista dos hidrácidos. Esse aqui é o SO3, o trióxido de enxofre, que a gente vai falar na aula de óxidos. E esse aqui é o ácido sulfúrico, tá? Vamos lá. NOx, NOx, NOx. NOx aqui. Mais 6. Aqui ele está fazendo uma dupla, não tá? Ó? Então ele está perdendo virtualmente 2. Aqui ele está fazendo uma dativa. Ele está perdendo virtualmente 2. E aqui outra dativa. Então seria mais 6 para o enxofre. Mais 6 para o enxofre. Tá? Aqui. Mais 6 também. Ó. Aqui ele está compartilhando um, mas o oxigênio puxa. Mais um. Aqui outro, oxigênio puxa. Mais 2. Aqui é dativa. Dativa conta 2. Então, mais aqui 2 e mais 2. Então fica 2, 4, 5, 6. 6. Tá? E aqui? Aqui ele vira negativo, o NOx. Olha! Puxa vida, né? O que será que tem de diferente nesse enxofre para ele ficar negativo? É o hidrogênio o problema, gente. Agora ele está ligado com quem? Com o hidrogênio. Quando ele está ligado com o hidrogênio, ao invés dele perder elétron por diferença de eletronegatividade, é o contrário. Ele puxa elétron do hidrogênio, por isso menos 2. Dá para entender, por exemplo, por que não tem regra de NOx para o enxofre? Não tem, porque são elementos que, dependendo do que está ligado, quer ver um outro? Só mais um, juro, que daí a gente passa para frente. Vocês lembram que do sulfúrico tem um outro ácido, primo dele? Quem é? Sulfuroso, que tem um oxigênio a menos. Ó, H2SO3. A diferença do sulfúrico para o sulfuroso é uma ligação a mais. Vocês lembram que o enxofre, pessoal, tem dois par de elétrons sobrando? No H2SO4, ele usa os dois pares de elétrons para fazer as dativas. No H2SO3, ele usa só um. Tudo bem. Só que olha a diferença do NOx. Mais quatro. Boa. Vamos lá. Para quem ainda não pegou. Aqui, quem puxa? É o O. Aqui, quem puxa? É o O. Então aqui é mais um e aqui é mais dois. E aqui mais dois porque é dativa. Então dá quatro. Tá vendo? Ó? Quando você tá craque nisso, isso para alguns já deve estar acontecendo e para outros vai acontecer, se Deus quiser. Quando você está craque nisso, você sabe exatamente quais são os NOx de cada elemento. Por exemplo, eu sei que o cloro pode ser -1, mais 3, mais 5, mais 7. Eu sei que o enxofre pode ser -2, mais 4, mais 6. Você vai calculando tanto que mesmo aqueles elementos que têm o NOx variável, você sabe exatamente quais são. O carbono, ele pode ser -4, -3, -2, -1, 0, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto mais você pratica, mais isso vira uma coisa que você tem informação ali, tá? Beleza. Ahn, tá, regra dos NOx fixo já foi. Deixa eu ver, a gente já falou do zero, hidrogênio, oxigênio, NOx. Ah, tá, agora as mais importantes.
quando tem elementos com os NOx muito variável, dessa forma, fica difícil você calcular a menos que você faça isso aqui. Então, se você tem a estrutura aberta e o cara vira para você e fala assim, puta, calcula para mim o NOx do enxofre. Calcula para mim o NOx do... Sempre o problema vai estar no elemento central. Porque ele está ligado com um monte de coisa. Então, a regra que a gente vai criar agora é a regra que evita que você precise desenhar. Porque normalmente você recebe a molécula na forma de fórmula molecular. Você não vai ficar toda hora pegando uma molécula e abrindo. Até porque tem moléculas que a gente nem sabe desenhar. Então, entra a regra da soma zero, que é a regra da substância composta. Regra da substância composta. Gente, vocês estão ligados que essa coisa de inox é uma ilusão, né? Tanto é que a gente está falando aqui que inox é uma carga virtual. Por exemplo, não é um fato que isso aqui, esse mais 6, vamos pegar esse caso do mais 6 aqui, tá, aleatoriamente. Não é correto a gente pensar que esse mais 6, na verdade, é uma carga fictícia, que de fato o enxofre não está perdendo elétron para ninguém, o oxigênio não está ganhando elétron de ninguém. Na verdade, isso tudo é uma coisa fictícia. Então, se a gente analisar dessa forma, você concorda que se você isso tudo aqui, ó, que é uma entidade chamada molécula, não tem carga. Você está falando que um puxa, o outro não puxa, mas no final das contas isso aqui não é uma coisa carregada. Então a regra 5 ela lembra isso da gente. Ela diz assim, olha, se a substância é composta, ou seja, se ela tem átomos diferentes, com certeza ela não tem carga. Portanto, a soma de todas aquelas coisas que você criou tem que valer quanto? Zero, tá? Então, a somatória das cargas vale zero. A somatória de todos os NOx. Hum. Ah, tá, beleza. Ô, gente, olha como ela ajuda pra cacete. Aqui, ó, eu apresentei para vocês uma estrutura e a gente chegou à conclusão de que o cloro era mais 7. Perfeito? Agora, e se o cara apresentasse a molécula assim pra gente, ó? Você não vai pegar isso aqui e abrir. Quer dizer, né? Cada um é cada um. Mas eu posso calcular desse jeito aqui. Então, o que que eu faço nestas situações? Procura quem você sabe calcular o NOx. Começa pelos caras que você consegue determinar facilmente, ó. Por exemplo, hidrogênio. Olha lá na regra do Ah, não, o hidrogênio estava aqui, né? A regra do hidrogênio dizia assim para mim, ó. Se o hidrogênio estiver ligado a ele mesmo, zero. Se o hidrogênio estiver ligado a metal, menos um. Se o hidrogênio estiver ligado a ametal, mais um. Onde ele se encaixa aqui? Mais um. Ele está ligado a metal, né? Não tem metal aqui. Então, mais um. Oxigênio, está ligado a ele mesmo? Não. Não é nem O2, nem O3. Está na forma de peróxido? Não. Isso aqui não é um peróxido. Então só pode ser menos 2. Não está ligado a flúor, então só pode ser menos 2. Então aqui nós vamos colocar menos 2 vezes 4, já que são 4 oxigênios. Dá para entender agora por que que a regra pede para você multiplicar, pessoal? Você está falando que tudo isso aqui vale zero, ó. Se tudo isso aqui vale zero, você tem que contar todo mundo. Por isso que você multiplica pelo valor ali, tá? E aí você vai chamar o nosso queridão aqui de x, sendo que o x é o que falta para dar zero. Entenderam? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Aqui eu estou fazendo de uma maneira mecânica. Ali eu estou fazendo olhando para as ligações. O que a gente está tentando é mecanizar o processo. Então aqui fica menos 8, com mais um dá menos 7.
Para zerar isso aqui tem que dar mais 7. Essa regra ela ajuda bastante, pessoal. O único cuidado que eu peço para vocês é fiquem espertos quando a molécula tiver carbono. Aí pode ser que a coisa seja mais vantajosa de você abrir a molécula. Até porque na orgânica, a gente sabe abrir as moléculas de uma forma um pouco melhor. Você sabe, por exemplo, se é um álcool, o que você tem que fazer, se é um aldeído, tá? Depois a gente comenta mais. Vamos pegar algumas situações onde essa regra aqui ela vai ser levada a um extremo. Vou pegar aqui. Quer ver? Como que chama esse composto? Nitrato de amônio. É um sal. Nitrato que vem do... De qual ácido ele vem? Do nítrico, né? Do nítrico. Aqui é o amônio, que é o cátion amônio, né? Olha só a treta. Eu quero calcular o NOx do nitrogênio. Eu quero calcular o NOx do nitrogênio. Aqui já dá um probleminha. Porque eu tenho dois nitrogênios. Eu tenho o nitrogênio no cátion e tenho o nitrogênio no ânion. Aqui essa regra é levada a um extremo. Por quê? Se você tentar calcular somando e valendo zero, você pode cair no mesmo problema da orgânica. Você pode ser que os dois nitrogênios tenham NOx diferentes e você não perceba. Então a gente vai ter que criar um apêndice daquela regra. Porque ela sozinha, às vezes, pode não resolver. Então a gente vai pensar o seguinte: espera um pouquinho. Ao invés de eu analisar isso como sendo uma substância composta, e de fato ela é uma substância composta, vamos imaginar que essa substância composta ela é uma substância iônica. Então eu posso analisar essa substância como sendo a soma de um cátion e um ânion. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Eu não vou olhar para isso aqui e falar assim, olha, a soma disso aqui tem que dar zero. Não, não, não. Eu vou quebrar a molécula pensando numa dissociação, que isso aqui é como se fosse uma dissociação, e vou calcular os NOx individualmente. Porém, quando eu quebro a molécula, eu não tenho mais molécula. Agora eu tenho íons. Que muda? Aqui eu não posso dizer que a soma dá zero. Aqui eu não posso dizer que a soma dá zero. Se eu tivesse calculando tudo junto, a soma dá zero. Então aqui, ó, a somatória é igual à carga do cátion. Oh, meu Deus. A somatória é igual à carga do cátion. E a mesma coisa vale para cá. A somatória é igual à carga do ânion. Então, assim, como que seria o apêndice daquela regra? Numa substância simples, a soma dos NOx vale zero. No caso dos íons, a soma vale a própria carga do íon. Então veja como agora eu consigo fazer a conta. A soma disso tudo aqui tem que dar mais um. Qual é o NOx de cada hidrogênio que tem aqui, pessoal? Esse hidrogênio aqui ele é mais um, vezes 4. Tudo bem? Lembre que o hidrogênio só vai ser menos um se ele estiver ligado a metal. Hidrogênio é a metal. Então, ó, aqui dá mais 4. Qual tem que ser o NOx do nitro aqui para a soma dar mais um? Mais 3. Menos 3, desculpa. Perdão. Que já é mais 4, né? Menos 3. Esse é o NOx do nitrogênio no amônio. Agora, e no nitrato?
O oxigênio vale menos 2 vezes 3, né? Então vai dar menos 6. Como a soma tem que dar menos 1, o nitrogênio tem que ser mais 5, tá? Viu como você tem na mesma estrutura dois átomos com NOx diferentes? Tá? Dois nitrogênio, só que um é menos 3 e o outro é mais 5. Vou mostrar um outro exemplo, onde você tem que desmembrar a molécula. Oi. Então, isso é o problema, né? Para você fazer o desmembramento, você vai ter que lembrar a carga do íon. Quer ver um outro exemplo? Bem nessa linha do que você está perguntando. Imagina que você tenha que calcular o NOx. Deixa eu pensar no. Ah, tá. Esse aqui é bom, ó. Quando a gente estuda a pilha de Daniel, que é uma das primeiras pilhas que a gente estuda lá na hora do assunto, a gente fala sobre esse sal aqui, ó. Sulfato de cobre. Eu quero calcular o NOx de todo mundo que está aí. Eu quero calcular o NOx do enxofre, do oxigênio e do cobre. Veja como esse problema aqui é diferente desse aqui, ó. Nesse caso, eu tinha um sal onde o cátion e o ânion tinham nitrogênio. Então eu tive que desmembrar para poder calcular. Nesse aqui eu tenho um outro problema. Eu não sei o NOx do enxofre, porque o enxofre não tem NOx fixo. E o cobre, para piorar, tem NOx duplo. Esse cobre ele pode ser mais um ou mais dois. E aí não dá para eu saber assim. Essa é uma das situações em que você vai ter que desmembrar a molécula. Você vai pensar assim, bom, isso é um sal. Só que tem um cátion, isso aqui é um ânion, então, por exemplo, é importante você reconhecer que isso aqui vem de um ácido, tá? Não basta você saber, por exemplo, assim, eu sei que a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4, mas entender que o SO4 é um resquício de um ácido. Então, na hora que eu olho para isso, eu penso no sulfato e no cobre. O cobre pode ser mais um ou mais dois. Quem vai determinar a carga do cobre é o sulfato. Aí eu lembro que o sulfato vem de qual ácido? Sulfúrico, que tem dois hidrogênios. Tira os dois hidrogênios, aqui fica menos dois. Se o sulfato inteiro é menos dois, isso obriga o cobre a necessariamente ser mais dois. Percebe que eu não consigo descobrir diretamente o NOx do cobre? Você primeiro precisa pensar no NOx do ânion e depois pensar para zerar. Agora calma, ainda tem o enxofre aqui, ó. Eu quero o NOx do enxofre, então o cobre é mais 2. Agora eu quero o NOx do enxofre. O que você vai fazer? Aí você usa a regra do íon. Ó, a soma tem que dar menos 2, beleza? Aqui eu tenho 4 oxigênios, então aqui vai dar menos 8. Menos 8 com X tem que dar menos 2. Então aqui tem que ser mais 6, tá? Por isso que é muito importante, pessoal, até mesmo na questão do NOx, que aparentemente não tem a ver uma coisa com a outra, que você memorize os ânions dos ácidos. Fosfato, por exemplo, quer ver outro aqui, ó, só mais um. Vou colocar aqui, ó, FePO4. FePO4. Ó, FePO4. Fosfato de ferro. Fosfato de ferro 2 ou fosfato de ferro 3? Que o ferro tem NOx duplo. E aí? Mais 3. Por que que eu sei que é mais 3? Porque eu lembro que o PO4 vem do H3PO4. Tira os 3 hidrogênios do H3PO4, fica PO4 menos 3. Se o PO4 é menos 3, obviamente o ferro precisa ser o 3 aqui, ó, tá? E aí, de quebra, né, se você memorizou a carga do ânion, lá da aula de ácidos,
você de quebra ainda consegue calcular o NOx do fósforo. Aqui, ó, nesse caso, quanto que é o NOx do fósforo aqui, gente? Mais 5, mais 5, mais 5. Tudo bem? Agora eu vou dar uma dica, pessoal, para quem já está num nível em que isso aqui não é mais tão foda. Comece a fazer, quando você for estudar esse assunto, se você já tem uma certa destreza em calcular NOx, comece a estudar esse assunto de uma forma diferente. Por exemplo, isso aqui é o ânion sulfato, não é? Qual é o NOx do enxofre? 6. Começa a associar o NOx ao ânion inteiro. Então, por exemplo, no sulfato, o enxofre é mais 6. No fosfato, o fósforo é mais 5. No nitrato, o ânion, que é o ânion do ácido nítrico, o nitrogênio é mais. Porque na hora que você bate o olho na molécula, você vai na hora onde oxida ou reduz. Por exemplo, na próxima aula a gente vai balancear a reação de oxo-redução. Uma das dificuldades que muitos alunos têm é olhar para aquela reação gigantesca e ver quem oxidou e quem reduziu. Por quê? Porque a pessoa vai calculando um por um. Não. Você tem coisas que você bate o olho e você consegue saber exatamente quem está oxidando e quem reduziu. Por exemplo, se você tem uma reação que tem sulfato no reagente e sulfato no produto, esquece, não foi o enxofre que oxidou. Agora, se você tem um sulfato virando sulfeto, um sulfito virando sulfato, opa, tá mudando o íon, tá mudando o NOx. Essas percepções te levam para um outro nível no assunto, tá? Fica aí essa dica para vocês. Mas a gente vai fazer isso juntos também, de qualquer forma. Que horas são? 20 para as 10? Ok. Então, para a gente encerrar, já deixar tudo pronto para a próxima parte do assunto, eu aprendi, teoricamente a gente aprendeu a calcular NOx. Já sabe mais ou menos quais são os procedimentos e por que eu calculo, né? Eu vou calcular para poder interpretar as tais reações de oxirredução. Então, uma vez que eu sei calcular o NOx, eu posso agora passar para a segunda parte, que é definir o que é oxidação e redução. É bem tranquilinho também, tá? Então, parte 2. Definições. Vamos fazer do geral para o mais específico. Primeira definição que eu preciso criar é o que é uma reação redox. A gente já falou isso no comecinho da aula, né? Então, ó, reação redox é sinônimo de transferência de elétrons. Nessa transferência de elétron, via de regra, você vai ter duas espécies reagindo. Às vezes tem mais, mas via de regra são duas. Então vamos imaginar uma reação desse tipo aqui, ó. E deixa eu colocar um. Claro que eu não sou bobo nem nada, já vamos dando spoiler das reações inorgânicas. Essa é uma das reações que a gente vai estudar na inorgânica. Quer dizer, nós já estamos estudando elas aqui. Alguém lembra como é que a gente, qual que é o nome dela lá na inorgânica? Você pode dar dois nomes para ela, ou deslocamento ou simples troca. De maneira geral é assim: ah, o zinco desloca o hidrogênio, como se ele ocupasse o lugar do hidrogênio. Isso é uma visão, desculpa, assim, pelo amor de Deus, né? Meio Legolândia. O que está acontecendo de real aqui, nessa deslocar? Dá uma olhada aqui no NOx do zinco. Que número que tem o NOx do zinco aqui? Que número que tem o NOx do zinco? Zero. Agora dá uma olhada no zinco do outro lado da reação. O zinco tem NOx fixo, não tem? Qual que é o NOx fixo do zinco? Eu pus na tabela. Mais dois. Olha! Que coisa estranha. O zinco antes não tinha carga, agora tem carga mais dois.
que acontece com o elemento quando a carga dele muda, gente? Ou ele perdeu ou ele ganhou elétron. Das duas, uma. E nesse caso especificamente é fácil entender o que aconteceu. Se você comparar os NOx do zinco antes e depois da reação, fica claro que ele perdeu elétron. Para ele estar assim e depois aparecer ligado ao cloro, esse processo não é um processo simplesmente de oi, cloro, vamos ficar juntos. Para ele se ligar ao cloro, ele teve que ficar positivo, porque o cloro é negativo. Então, de fato, o zinco perdeu elétron. Agora a gente precisa ir para uma outra pergunta. Quem é que arrancou o elétron do zinco? Será que foi o cloro? Isso é uma pergunta, gente. Será que foi o cloro? Não. Não. Como que a gente sabe se foi o cloro ou não? Você não vai perguntar para ele, né? Ele pode mentir. Mas você pode olhar para a carga dele, a carga de estudo sobre o cara. Qual a carga do cloro aqui? O NOx, né? Perdão. -1. E aqui? Então não foi ele. Como que você sabe que não foi ele? Gente, se o cara é -1 e -1, não mudou o NOx. Se não mudou o NOx, não foi o cloro que arrancou o elétron do zinco. Sobrou quem? Ele. Qual que é o NOx do hidrogênio aqui? No HCl? É +1, não é? Regra do hidrogênio, regra do hidrogênio, regra do hidrogênio. Qual que é o NOx do hidrogênio no H2? Regra da substância simples. Olha que filha da puta. Foi ele. Ele pegou elétron. Sabe por quê? Porque o NOx dele, a carga, era +1 e agora virou 0. Porque quando um elemento ganha elétron, ele não está ganhando carga negativa. Se ele está ganhando carga negativa, significa que o NOx dele vai abaixar. De +1 vai para 0, sei lá, de +2 pode ir para -1. Toda vez que o NOx de um elemento diminui, isso é um indicativo de que ele está ganhando elétrons. Então aqui houve o que eu chamo de ganho de elétrons. Enquanto que o zinco sofreu uma perda de elétrons. Tudo bem? Então, ó, uma coisa que a gente vai percebendo quando você analisa essas coisas, aí é que assim, o NOx ele tem que função? Ele é a nossa ferramenta para investigar quem está oxidando, quem está reduzindo, quem está perdendo, quem está ganhando elétron, tá? Segunda coisa, nem sempre o elemento que está ligado do lado do cara é o que está perdendo, tirando elétron dele. Vocês viram que aqui quem está tirando elétron do zinco não é o cloro, é o hidrogênio, ok? O que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai criar definições para esses dois eventos, bem simples. A perda de elétrons vai ser chamada de oxidação. E aí, né, em alusão ao fato de que quanto mais oxigênio perto de você, mais positivo você fica. Então, isso acabou ganhando esse termo. Oxidar significa arrancar elétron, tá? Mas veja, o zinco ele está oxidando, mas de forma nenhuma ele está reagindo com oxigênio. Tem uma outra espécie que está tirando elétron dele, tá? Quem está tirando elétron dele é o H+. Quando o H+ vai de +1 para 0, ele ganha elétron. Esse processo a gente vai chamar de redução. 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 Tá bom? Hum. Mais uma coisinha para finalizar, gente. Mesmo, de verdade. Observa que nessa reação, a gente, na hora que eu escrevi o processo, eu balanceei a reação. Balanceei ali com o 2 colocado no hidrogênio e o 2 e aqui um e um, tá? Quando nós estamos diante de uma reação de óxido-redução, o balanceamento ele é um pouco mais delicado. Por quê? Porque pensa comigo assim, quando você balanceia uma reação, o que você está fazendo? Você está garantindo que todos os átomos que aparecem antes
estejam lá depois, certo? Só que para a próxima aula, que é onde a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais o estudo, existe uma questão a mais quando a reação é óxido-redução. Por quê? Durante a reação, está havendo uma troca de elétrons. A gente acabou de identificar quem é o perdedor de elétrons e quem é o ganhador. Se há uma troca de elétrons, é necessário que nós balanceemos este evento também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se o elemento X perde 20 elétrons, o elemento que ganha elétrons tem que ganhar 20. Então, toda vez que a gente fizer um balanceamento, a gente precisa verificar duas coisas. Primeira, se os átomos estão balanceados. Isso a gente acabou de fazer aqui. Se os elétrons estão balanceados, ou seja, se o número de elétrons que alguém perdeu é o mesmo que o cara ganhou. Tudo bem? Vamos olhar para isso aqui rapidão. Vamos balancear os elétrons, ou pelo menos verificar se eles estão balanceados. Para balancear os elétrons, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever essa reação de uma forma um pouco diferente. A gente viu aqui, durante essa análise dos NOx, que o zinco perdeu elétron, por causa do NOx dele mudando, né? E o hidrogênio ganhou elétron por causa do NOx dele mudando. Nós vamos escrever esses processos de maneiras separadas, de formas individuais. É o que a gente chama de semi-reações. Essa forma de enxergar o processo é muito importante na parte de pilhas e eletrólises. Enxergar uma reação de oxirredução na forma de semi-reações, como se você estivesse analisando a perda e o ganho de elétrons de maneira individualizada. Como que a gente faz isso? No caso do zinco, a gente representa o zinco, que era sólido, certo? E do outro lado da reação, ele apareceu ligado no cloro, certo? Mas a gente acabou de discutir aqui, pessoal, não sei se isso ficou claro para todo mundo, que o cloro nessa situação toda é o que menos importa. Porque o cloro em si, ele não sofreu oxidação nem redução. O NOx dele não variou. Então eu posso escrever essa reação de uma forma a não mostrar o que não me interessa. Ó, não mostra aquilo que não te interessa. Então o que eu vou fazer? Eu vou representar o zinco virando zinco 2 e perdendo elétron. Acabou. Ó, zinco 0 se transformando em zinco 2, dissolvido na água. E aí eu boto os elétrons do lado do produto. Né? Quando eu coloco o elétron do lado direito da seta, qual é a mensagem que eu estou passando para o leitor? Está liberando elétron, está produzindo elétron. Isso aqui é o que a gente vai chamar no futuro, né, de equação do ânodo, lá nas pilhas. Tá? Tá, então representei o zinco oxidando. Agora eu vou representar o hidrogênio reduzindo. O hidrogênio que vai reduzir é o hidrogênio que está ligado no cloro. Mas, como a gente acabou de discutir em relação ao zinco, o fato do hidrogênio estar ligado ao cloro não é importante no evento. Por quê? O que importa no evento é mostrar que aqueles dois hidrogênios que estavam dissolvidos na água, vão receber os dois elétrons provenientes do zinco. Vão receber os dois elétrons provenientes do zinco. Professor, como você sabe que são dois elétrons? Como que eu sei que são dois elétrons, pessoal? Ó, porque eu penso o seguinte, o hidrogênio, quando ele está na forma de H2, o NOx dele não é zero? Então você tem dois átomos aqui que tem NOx zero. Qual é o NOx do átomo aqui? Mais um. Como que você faz para um cara de mais um virar zero? Você dá um elétron para ele. Como são dois hidrogênios que vão reagir para formar a molécula, eu vou precisar de dois elétrons, e aí eu formo o gás. O gás.
Ok até aqui? Isso é o que a gente vai chamar no futuro de equação do cátodo, né, da pilha. Você vai ter um ânodo e vai ter um cátodo. E aí é que está o Paranauê. Por quê? Primeiro, a reação está balanceada. Como que eu sei? Esse número é igual a esse, ó. Se esses dois números são iguais, é porque nós temos um balanceamento de elétron. Você está dizendo que o zinco doou 2 e os hidrogênios receberam 2. Quando a gente for balancear reações na aula da semana que vem, a gente vai garantir que esses números sempre sejam iguais. Se você garantir que esses números sempre sejam iguais, a reação vai estar balanceada. Fechou? Beleza? Tinha mais uma coisa que eu queria falar. Não, acho que é isso então. Acho que é isso, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta para finalizar? Não? Então tá. Na próxima aula, a gente entra com técnica de balanceamento de reação de oxidação. Tá? É isso.